Então vamos lá. Natureza que estabelece o reino. De novo, assim como a gente tem feito aqui no Share, assim que a gente terminar, a gente pode tentar mandar um PDF, anotações com versículos e mais detalhes de tudo aquilo que a gente fala. Por conta do tempo, a gente vai ser bem prático. Então, vou ser bem prático aqui na aplicação das coisas. Então, o que acontece? Nós temos duas naturezas. A gente tem uma natureza terrena, vou falar para ti, então. Natureza terrena e natureza celestial, divina, né? E daí o que acontece? A gente muitas vezes não entende essas naturezas, porque quando a gente começa a estudar sobre como nós somos, a gente começa a enxergar que nós somos um espírito que tem uma alma que vive num corpo. Esse é já o primeiro ponto que é importante a gente entender, porque na nossa cultura a gente aprendeu que nós temos uma alma e um espírito. Se você crê nisso, você está dizendo que você é um corpo. Eu não sou isso aqui é só um corpo que vai morrer, vai perder. O que nós somos? Nós somos um espírito que carrega um propósito. Então, beleza. Quando eu entendo o que é isso, muitas vezes quando nós falamos sobre esvaziar a alma, a gente praticamente está querendo dizer indiretamente que a alma é a grande vilã, como se a alma ela fosse maligna. Só que, na realidade, a alma ela é a criação de Deus. Nós recebemos o sopro de vida e nos tornamos alma vivente. Então, a alma ela vem de Deus. Mas o que acontece? A alma ela é um espelho entre o espírito e o corpo. Então, quando a minha alma está desajustada, eu não fluo no espírito. Eu vou até colocar numa ordem aqui diferente para ficar mais fácil. Vou colocar aqui o inverso. Vou colocar corpo e o espírito. E o espírito. Beleza. Então, o mais importante é entender o quê? O inimigo ele sempre vai usar influências para estabelecer uma marca no corpo. Então, a gente vai falar muito sobre influências, né, na parte de relacionamento e tal, mas é importante ir reforçando aqui alguns pontos. Então, primeira questão de influência, né? Então, a gente tem a influência principal, né, que é a influência espiritual, que é a natureza. Vou colocar aqui natureza. Que é a parte espiritual. Daí isso, automaticamente, também vira uma influência genética. Depois isso tem influência pessoal, social e cultural. Então, para vocês que estão vendo a gravação, coloquei influências. Então, a primeira influência é a espiritual, que são as nossas naturezas. Daí tem a parte genética, pessoal, social e cultural. A principal dela, e é o que a gente quer falar hoje, é sobre as naturezas. Então, a natureza, nós temos dois tipos de natureza. Nós temos a natureza divina e a natureza terrena. Ou seja, nós somos influenciados por essas duas fontes da nossa natureza. A divina é a que vem de Deus, é a que é fruto do Espírito, é a que nos faz avançar para o propósito, é a que tem a ver com aquilo que nós somos predestinados no Senhor, é o que Deus ele tem para nós como seres humanos. E a terrena? A terrena tem a ver com a nossa natureza caída por causa do pecado, e que naturalmente o inimigo se aproveita disso para lançar influências, setas, para que você se manifeste e se mova baseado em algo que não é
espiritual, é algo que é caído, tem a ver com a natureza, maligna, podemos falar? Maligna é meio forte, mas é exatamente isso. Beleza. E por que eu falei dessas outras influências? Porque é importante você começar a gravar isso, para que você depois, quando a gente falar de relacionamento, você também entenda isso. Então, a natureza que mais influencia um ser humano, ela desencadeia outros tipos de influência. Então, quando a palavra fala, eu não vou entrar nesse mérito, a gente vai falar disso em outro momento sobre relacionamento. Mas quando a palavra fala sobre a bênção e a maldição em gerações, ela está falando o quê? Sobre maldições geracionais, sobre bênçãos geracionais. Então existe sim uma influência que é aquela bênção sobre a tua vida se desdobrar em gerações. Só que isso, num campo prático, influencia na questão genética. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma doença, o filho dela tem uma probabilidade maior. Você acha que isso tudo não é espiritual? Você quer separar a biologia, a anatomia, a genética daquilo que é espiritual? Não, cara. Tudo que está dentro do nosso DNA, do nosso gene, começa de uma natureza espiritual. Por isso que uma pessoa que ela vive uma vida no espírito, ela naturalmente ela tem comportamentos, hábitos, padrões que são saudáveis e que vão desdobrar numa genética curada para a sua próxima geração. Beleza, isso em todos os níveis. A influência pessoal tem a ver com as pessoas que caminham com você, família, irmãos na tua casa. Social são as pessoas que você convive indiretamente, escola, trabalho, o seu círculo social. E cultural tem a ver com a cultura que você está inserida, o país, aquilo que você já entrou dentro de uma cultura que já existe. Isso eu falo muito sobre a aula que eu dei sobre a questão do cultura no reino. Então, eu estou falando isso porque existe um padrão que muitas vezes as pessoas elas falam assim, que nós somos fruto das influências que nós recebemos até aquele momento. Então tudo que você pensa, ou que você sente, ou que você age, ela é indiretamente ou diretamente tem a ver com aquilo que você viveu na tua vida. Como os teus pais pensaram, como a sociedade te mostrou, como a cultura te diz, como a tua genética, muitas vezes você tem uma predisposição maior para tal coisa, mas tudo isso você precisa entender que vem de uma natureza espiritual. Porque talvez a influência genética você não tem como controlar, porque já veio. A pessoal você consegue um pouco, mas muitas vezes você já recebeu alguma influência, você só consegue reverter. A social também é cultural, mas a partir do momento que você entende a natureza que flui dentro de você, você consegue interferir na próxima geração. Você consegue interferir no teu círculo pessoal. Você consegue interferir na sociedade, na cultura. E você vira não mais um agente passivo, uma vítima do mundo, mas você vira um agente de transformação do reino. Mas beleza, antes de você falar de novo de impactar o próximo, impactar a sociedade, você precisa entender como você funciona. Então aqui a ideia, falando da natureza que estabelece o reino, é entender que você precisa exercitar o espírito como vivendo uma dinâmica e uma influência de uma natureza espiritual, divina. Mas isso é uma coisa que acontece todo o tempo. Beleza, vamos lá. Então, agora que você entendeu que nós temos influências, vamos entender como nós somos. Somos corpo, alma e espírito. O que é corpo? A palavra fala que a simbologia que a Escritura nos dá sobre corpo é templo. Então, vamos trazer aqui o contexto de templo. Eu vou falar coisas que são muito fortes, porque não são normalmente faladas. Quando a gente fala de corpo como pessoa e a gente faz analogia como templo, a primeira coisa que a gente fala como cristão é templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Isso é verdade? Absoluta verdade. Somos templo do Espírito de Deus porque recebemos o Espírito de Deus. Porém, somos também templo de outros espíritos. Isso é muito forte falar. Analise o que eu estou falando e absorva o que é bom. Não acredite em tudo que eu estou falando. Mas o que acontece? Nós recebemos influência de outros espíritos. Então, não é só lá o menino ou a pessoa na Escritura que estava possessa por uma legião. Todos nós, constantemente, somos
como um templo. Então, se agora, nesse momento, eu estou bem, entendendo que eu estou sendo guiado por Deus, eu vou falar, eu vou fluir, vai acontecer em Deus. Agora, se de algum momento eu recebi uma seta do inimigo, eu vou lá e estou falando aqui o irado, estou falando um palavrão, estou isso, estou aquilo e tal. Cara, eu estou sendo templo de quê? Eu estou sendo templo de um espírito maligno que de alguma forma está exercendo uma influência sobre a minha vida para que eu faça coisas que não são boas. Influência. Não importa se você enxerga isso dentro, fora, externo, interno. Entenda que sim, somos templo que recebemos influências. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que tudo começa no corpo. Então aqui eu quero falar sobre os 5 sentidos. 5 sentidos. Não só 5, mas aqui coloca sentidos, né? Beleza. Então, tudo começa no corpo, através dos sentidos. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, tudo começa nesse nível. Então, pegando, por exemplo, o gancho quando eu fiz o share falando lá de ciclo de domínio. E quando eu falei que a maioria das pessoas que hoje vivem vício é porque aconteceu na infância. O inimigo, ele é milenar. Então o que ele faz? Ele quer fazer o quê? Ele quer tocar no corpo. Então, por isso que a gente precisa cuidar das nossas crianças. Cuidar dos adolescentes. Por quê? Porque ele trabalha no corpo. Então, ou com um estímulo sexual precoce, um toque no corpo, ou vendo algo, vendo alguma pessoa falar raiva, vendo alguma imagem que estimulou coisa dentro de mim, ou ouvindo. Você não presta, você não merece. Rejeição. Entrou rejeição na minha alma. Entrou, malícia na minha alma. Entrou medo na minha alma. Como? Através de um dos sentidos. Então, por isso que eu preciso colocar um guarda nos meus sentidos, um guarda no meu olho, um guarda no meu... Como? Ficando atento, ficando presente. O que está acontecendo agora? O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Beleza, mas vamos lá. Então, corpo e alma. A palavra nos mostra 3 referências de alma. Ela fala sobre pensamentos. Tem gente que chama de mente, tá? Mas mente é muito mais amplo. Eu prefiro dar um entendimento que mente está aqui, ó. Mente, ela transcende a alma. Ela está dentro do corpo, da alma e do espírito. Porque o corpo, qual é a correlação de mente do corpo? O cérebro. Nosso cérebro exerce a nossa mente. Qual é o nosso correspondente de alma para mente? Pensamento. E o nosso correspondente de mente para espírito é a consciência. Ou seja, temos a mente de Cristo, é o que a palavra fala. Pensamentos, emoções, né? Ou sentimentos, também pode colocar aqui. Por que eu estou colocando esses outros correspondentes? Mente, porque algumas palavras que a Bíblia ela nos dá, nos dias atuais ela tem um sentido diferente. Então, se a gente for ouvir a palavra vidente na Bíblia, vidente, no Antigo Testamento, é profeta. Se hoje eu uso a palavra vidente numa reunião, vão achar que eu estou falando da mãe de Iná, de um cara que é psicanálise, uma loucura toda aí. Então, a palavra fala mente, mas é melhor entender como pensamento. A palavra usa emoções, mas é melhor entender como sentimento. E vontade. Então, segundo as Escrituras, alma é pensamento, emoções e vontade. Beleza, e o espírito? O espírito é consciência, comunhão e direção. Eu falo direção, a palavra mais clara assim, da original na Bíblia é intuição. Beleza. Ok, então eu já estou entendendo como eu sou, como a minha natureza humana é, para que eu entenda as naturezas que exercem influência em mim. Beleza, então o que acontece? Se a gente sabe isso teoricamente, e eu não consigo gerar uma aplicação prática, eu não consigo usar isso para nada. Eu simplesmente vou falar, esvazia tua alma. Tá, mas e aí? Renuncia, diminui. Tá, mas e como eu faço isso na prática?
Como eu vivo no espírito. A gente tem que viver. Cara, o que é isso? Então, eu preciso entender como isso passa dentro de mim. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante você entender é: o inimigo, ele trabalha para tocar no teu corpo, para desajustar a tua alma, ou seja, ele desajusta a alma para que você não viva no espírito. Vou até colocar assim. Ficou meio feio, mas... Porque se ele toca no teu corpo, nos 5 sentidos, ele desajusta a tua alma. Você vira uma pessoa que não acredita no teu potencial, você acha que você é rejeitado, você tem malícia, você tem desequilíbrio, você tem medo, você tem trauma, E daí, toda a tua movimentação na tua vida vai ser baseado nesses pensamentos, que não são divinos. Porque o Senhor, ele não te enxerga baseado nos teus erros, nas tuas falhas, nos teus desvios, naquilo que você passou como marcas erradas. Ele te enxerga segundo o quê? Segundo quem você é no teu espírito. Então, se eu carrego essas marcas no meu corpo e esses desajustes da minha alma, as minhas vontades vão ser vontades terrenas. Vão ser baseadas... Então, o cara que foi tocado, ele vai querer sempre exercitar, aflorar essa parte da sexualidade de uma maneira que vira uma coisa em excesso, um vício e vira morte. A pessoa que, de alguma forma, sofreu rejeição, ela se enxerga rejeitada de uma jeito tão forte que ela não consegue entender que Deus a recebeu, ela não consegue ter relacionamentos no espírito. Então, isso tudo limita a minha vida, para que eu não viva no espírito. O que é viver no espírito? É eu ter consciência. Consciência do quê? Consciência do que a palavra diz que nós somos, consciência de quem o Senhor nos enxerga e consciência de quem o Senhor é. Porque quando eu tenho consciência disso, de quem eu sou, de quem o Senhor é, naturalmente eu sei o que eu carrego, o meu propósito. Quanto mais eu tenho consciência... Rafa, mas calma aí, você está querendo dizer que se eu tenho consciência de quem eu sou e de quem é Deus, eu já sei o meu propósito específico? Talvez você não saiba o propósito específico, mas você sabe que tem um propósito. E se você sabe que tem um propósito, você vai caminhar para o segundo passo, que é comunhão. E você vai ter mais comunhão com Deus. Você vai buscar mais o Senhor e você vai ter mais intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, você vai caminhar para o nível de mais direção. Quanto mais direção, mais intuição, mais o Senhor vai falar. Faz isso, faz aquilo, vive isso, vive aquilo. E daí você vai encontrar a área que você vai viver, impactar a sociedade. Você vai encontrar as pessoas que você vai ser uma resposta. Você vai saber o propósito que você carrega. E vai viver isso no espírito. Então, beleza. Se eu sei que é assim que funciona, eu preciso entender 2 coisas. Primeiro, como viver a mente de Cristo. A mente de Cristo discerne todas as coisas. E por ninguém é discernido. Então, a palavra fala que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Tá, então beleza, tem um processo aí. Vamos tentar passar para cá. Ó. Qual é o processo de viver no espírito? O processo é conhecimento, mais discernimento, que é igual sabedoria. Não tem como eu viver a natureza plena que estabelece o reino de Deus, que é a natureza divina, sem eu ter conhecimento de como eu funciono, de como as coisas acontecem dentro de mim, de como o inimigo trabalha, de como Deus trabalha. Porque sem conhecimento eu não consigo discernir. Então tem gente que confunde conhecimento com sabedoria. A palavra fala que Salomão ele tinha sabedoria. O que é sabedoria? É discernir. Então a pessoa trazia um problema para ele, ele sabia. Não, então eu tenho que fazer isso. Ou seja, eu tenho o conhecimento e eu sei como usar essa informação para discernir com sabedoria. Beleza. Então, vamos lá. Isso é um processo. Agora, tá, Rafa, é muito legal o que você está falando, mas como ter discernimento disso? O conhecimento é tudo isso que eu falei aqui.
existe uma natureza que todo dia vai querer te influenciar. Você não merece, faz aquilo, que não é de Deus. E vai ter uma natureza divina que vai querer te colocar para a vontade dele. Todo dia você está recebendo essas duas influências, seja através de um pensamento, de um espírito, ou seja de alguém falando para você, no nível pessoal, social ou cultural. Ou uma sociedade que diz, você não pode, mulher não pode fazer isso, não dá para fazer aquilo, nessa... Tá. Então, conhecimento é como as coisas acontecem. E o discernimento? O discernimento é exatamente eu entender como esse processo flui dentro de mim. Então, como ele flui? Vamos lá, de discernimento eu vou falar de duas coisas. Primeiro, tudo começa na comunicação. Depois isso vira pensamento. Depois isso vira sentimento. Depois isso vira algum fruto. E o fruto gera uma crença. Então, esse é o processo. Tudo começa em algum nível de comunicação. Para falar de comunicação, isso é muito profundo, a gente poderia falar disso muito, mas comunicação tem alguns tipos. Então tem primeiro a comunicação verbal, a comunicação não verbal. Comunicação verbal, comunicação não verbal. O que é a comunicação verbal? É aquilo que você fala ou alguém fala para você. Então, você não pode fazer isso. Sei lá, nos 5 sentidos. Você não merece. Ninguém te ama. Ou, você é surdo. Sei lá, qualquer tipo de comunicação, qualquer fala que você fala para você mesmo, audivelmente, ou que você ouve de alguém. É uma comunicação. Essa comunicação, ela gerou um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. Esse sentimento gera algum fruto dentro de você, ou uma passividade, ou uma ação, ele gera algum fruto. E esse fruto gera uma crença. O que é o não verbal? O não verbal, muitas vezes, é aquilo que você não falou, mas comunicou. Então, a gente não precisa falar, ou o outro não precisa falar. Talvez você fez alguma coisa que os teus pais, eles geraram algum nível de rejeição para você, sem falar uma palavra. Simplesmente com uma expressão facial, com uma postura, de um jeito. Até você mesmo. Muitas vezes você acorda ou você vive um dia que você está cabeça baixa, se sentindo, sabe assim, a sua expressão corporal, facial, ela não tem nada a ver com o divino, com Deus, com quem você é. O que acontece? Aquela comunicação gera pensamentos. Tô cansado, tô triste, tô mal, tô com vontade. Isso tudo gera sentimento, gera um fruto. Ou uma ação passiva, ou uma passividade, ou uma consequência. E isso, repetidas vezes, gera uma crença. Essa crença acaba sendo, muitas vezes, uma crença limitante. Você acha que você não pode, que você não é capaz. Era eu, no meu caso. Eu era tímido. Eu não conseguia falar em público, ter cursos em público, eu não conseguia fazer nada. Então, por quê? Porque houve em algum nível uma influência espiritual dos 5 sentidos que alguém falou, ou eu falei para mim mesmo que eu não era capaz, ou acreditei naquilo, pensei, eu não posso. Você vê, uma pessoa que normalmente é tímida, o que acontece dentro dela? Ela comunica ou ela ouve que ela não é capaz. O primeiro pensamento que ela tem para validar isso o que vão pensar de mim? O que vão pensar? Não, se eu falar isso, o que vão falar? E pensem que todo mundo vai falar e que vai pensar. Qual é o sentimento? Medo, não, rejeição, né? Cara, isso eu estou falando de um tema, mas eu poderia falar de sexualidade, de comportamentos, cara, vários pontos, vários vícios aqui, várias crenças limitantes. Então, o que é importante entender? Se eu enxergo que tudo começa com uma comunicação, eu vou ter discernimento na comunicação, que é isso aqui. Então, o que eu estou ouvindo? É de Deus ou não é de Deus? O que está acontecendo? Veio de Deus ou não veio de Deus? Quando eu consigo entender o processo,
eu consigo avaliar o fruto. Então, a última parte desse processo é você analisar o fruto. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, Rafa, mas tem vezes que eu já estou sentindo, que eu já estou pensando, tem vezes que eu já agi, não consegui ficar presente para o que aconteceu dentro de mim. Cara, você vai começar aos poucos até ficar bom nisso. Mas o melhor caminho é analisar o fruto se você não consegue analisar o começo. Então, por exemplo, eu brinco, a melhor maneira é a analogia da árvore, né? Então tem os frutos aqui, né? E tem a raiz. A raiz é a natureza. Os frutos são o resultado dessa natureza. Então, fruto é igual resultado. Beleza, então para você avaliar a natureza e a raiz, é só ver o fruto. É tão forte porque a própria Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, ou seja, eu estou em um dia, de alguma forma, me sentindo limitado, ou em algum desafio que o Senhor tem para mim no reino, para realizar alguma coisa no Senhor, eu estou me sentindo incapaz. Cara, o que você faz? Avalie o fruto. O que você está sentindo? Eu estou sentindo medo. Medo é um fruto do espírito ou é um fruto da carne? Quando a gente fala de carne, de Gálatas, muitas vezes a gente acha que o fruto da carne é só a parte carnal, a parte íntima. Não, carne tem a ver com a parte terrena, humana. Então, eu estou sentindo tristeza. Isso vem de Deus ou isso não vem de Deus? Quando eu consigo avaliar o fruto, o que eu faço? Então, eu analiso, analiso o fruto. Depois que eu identifico a natureza, depois que eu identifiquei a natureza, eu reverto. Então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Todos nós sofremos influência, que muitas vezes vem pelos 5 sentidos, para desajustar a nossa alma, as nossas emoções, pensamentos e vontade, para que eu não viva no espírito. Isso acontece para me limitar, para que eu tenha uma mente limitada. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, eu vou conseguir discernir a natureza que está exercendo influência sobre a minha vida. E quando eu discerno, eu preciso entender o que essas influências geram dentro dos meus sentidos e do meu corpo. Vem alguma comunicação que gera um pensamento, um sentimento e algum resultado. E isso gera uma crença que pode me amplificar no reino, amplificar o propósito, a igreja, tudo que Deus tem, ou limitar. Quando eu entendo isso, o que eu preciso fazer? Ficar presente. Como ficar presente? Sempre que você se vê num momento que você se enxerga numa posição ou limitada ou de dificuldade, você faz o que? Avalia o fruto. Então, primeiro, analise o fruto. Segundo, identifique a natureza. Isso é do espírito ou da carne? Depois que eu identifico, terceiro, eu reverto isso. Se for da natureza carnal, eu reverto para o espírito. E se eu ver que aquele fruto ele já é do espírito, eu só amplifico. Então, de novo, não se apegue ao texto aqui, à lousa, porque talvez não fique tão claro, mas ouça o que eu estou falando, reouça. Então, primeiro, analiso, depois identifico, depois se veio um fruto da minha natureza terrena, reverto. Se veio um fruto do espírito, eu amplifico. Vamos pensar na prática? O mesmo exemplo que eu dei. Eu estou me sentindo depressivo, eu estou me sentindo, não quero sair da cama, eu não tenho vontade de nada. Avalie o fruto. Qual é o fruto? Qual é o resultado do teu sentimento? Qual é o resultado que está gerando na tua vida? Isso é de Deus? Não é de Deus, é terreno. Então o que você faz? Reverte. O que é reverter? É você fazer o contrário aqui. Comunicação, ou seja, você precisa mudar a sua comunicação. Então, se você está se sentindo cabisbaixa, cara, fique numa posição, sabe, que vai te mostrar como um servo de Deus. A palavra fala que a gente tem que andar altaneiramente. O que é isso? Altaneiramente é uma palavra que nem se usa nos dias atuais. Isso quer dizer, ande de forma ereta, reta, tenha uma postura adequada como um filho de Deus.
Um filho de Deus não anda assim todo se sentindo menor, pequenino e tal. Então muda a tua postura. Muda as palavras que você ouve e que você fala. Então, se você está se sentindo incapaz, não adianta ficar falando, mas eu não consigo, eu não posso. Para de falar o que você não pode e fala o que você pode no Espírito. Ainda que naquele primeiro momento pareça que não é verdade. Não se baseie na verdade, no fato que a tua alma quer te mostrar. Se baseie na verdade que o Espírito te diz. O que o Espírito diz? Que você pode. Eu analiso, identifico e reverto. O que eu estou falando para mim mesmo e o que as pessoas estão falando para mim. Se as pessoas, no meu ciclo de influência pessoal, social, cultural, estão me dizendo coisas que são diferentes do que o Senhor me diz e aquilo está me limitando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso para que eu não receba mais essas influências. Qual a melhor maneira? Feche o acesso. Então, um caminho que eu dou aqui muito claro é, cara, faça um filtro na sua rede social, nos teus níveis de influência, tanto presenciais quanto online. Então, nas tuas redes, cara, bloqueia pessoas, segue menos gente, só coloca informações que você vai receber que vão te edificar. Então, nas redes sociais, hoje você tem, por exemplo, no Facebook, no Instagram e outras redes, como você colocar prioritariamente de quem você quer receber. Então, seguir primeiro. Coloca só de quem te edifica. A gente muitas vezes quer só ter amigos e ter essa coisa social, só que são pessoas que muitas vezes não geram nada em nós. Beleza. Presenciais, a mesma coisa. Esteja com pessoas que vão amplificar o teu propósito. Rafa, mas onde eu moro, aonde eu vivo, o meu grupo de influência são somente pessoas que não amplificam o meu propósito. Cara, intencionalize, encontre grupos de pessoas que estejam alinhados a um propósito maior. Ou seja, existem muitos lugares, existem treinamentos, existem comunidades, existem pessoas hoje no meio cristão que estão falando sobre impacto social, que estão falando sobre o negócio do reino, que estão falando sobre propósito. Cara, procure esses grupos, se conecte. Reverta isso. Comunicação. Pensamentos. Se você mudar o teu nível de influência nos pensamentos, cara, naturalmente os teus pensamentos serão diferentes. Mas se ainda assim você não conseguir administrar os teus pensamentos como setas, então muitas pessoas que eu discipulei, acompanhei, elas eram muitas dominadas por pensamentos que são destrutivos. Ou seja, elas entravam num looping de pensamento que não conseguia sair. O que você precisa ficar presente. A melhor maneira de você mudar o teu pensamento é fazendo o quê? Falando. É uma coisa tão simples que eu estou falando agora, mas é verdade. Se eu falar uma coisa aqui, você não consegue pensar uma coisa diferente do que eu estou falando se você ficar presente. Ou você não consegue falar uma coisa e pensar diferente do que você mesmo está falando. Então, se vem um pensamento de morte, de medo, de pânico, de malícia, de sujeira, fale o inverso. Então, se vem um pensamento sujo, pornográfico, ruim, cara, pense, em Deus, fale, eu sou santo. Cara, é tão simples isso, mas fale a palavra. É por isso que a Bíblia nos fala para a gente orar a palavra. Então, tente gravar versículos da Bíblia para quando vier esses pensamentos, você falar a palavra. Quando o inimigo foi tentar Jesus, o que ele fez? Ele falou a palavra. Quando você automaticamente começa a falar e mudar os seus pensamentos, daí já era. O sentimento, você é automático. O sentimento, ele vem só quando o pensamento é manifesto. Ninguém sente algo sem pensar. Impossível. Então, se você mudou o seu pensamento e sentimento, naturalmente vai mudar o fruto. E naturalmente você vai mudar a tua crença. Então, quanto mais conhecimento, mais discernimento, mais sabedoria. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Agora vocês estão entendendo como ter uma natureza que estabelece o reino. Porque você entende que todos os dias nós somos templo de alguma influência. Você está sendo templo de quê? Templo de pensamentos de morte, templo de pensamentos de vida. Templo de coisas que tem a ver com propósito, templo de coisas que vão ser distração, entretenimento burro, que não agrega nada na tua vida. Seja um templo que edifique e avance na natureza divina. Amém?